Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Domingos Bruno, sou o diretor de marketing e relacionamento da Zug e a gente está fazendo uma série super especial em comemoração à 100ª edição da revista Zug News. É uma edição histórica, né? A Zug tem mais de 28 anos e chegar na 100ª edição é uma grande alegria para a gente, né? E hoje a gente está muito feliz aqui de estar recebendo parceiros super importantes da First Decision. Então é um super prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Então, Domingos, muito obrigado pelo convite, né? Pra gente é uma honra estar aí comemorando a 100ª revista da Zug, né? Pra quem não viu ainda, temos está aqui, muito boa, né? Está muito quentinha, bonito, tá muito uma qualidade bonito, editorial e de conteúdo bom, maravilhosa. Né? É um número simbólico, né? A gente tem que dar valor, parabenizar a Zug, 100ª revista já sendo publicada, né? E estamos aí à disposição para a gente conversar hoje, um bate-papo bem legal. Então, Francis, queria fazer a primeira para você aqui, para a gente começar a fazer um aquecimento aqui, um warm-up, né? Nós estamos aqui no meio da Copa do Mundo, a gravação está sendo exatamente aqui durante a Copa do Mundo. Então, para a gente ir trocando uma bola aqui, eu queria saber, né? A First Decision trouxe um artigo super legal que está aqui na revista, justamente com esse título que é provocativo, né? Não migre dados, migre inteligência. Eu acabei, na minha última passagem, eu fiz uma migração que a gente chamava de brownfield, né? Uma migração mais técnica, né? Sim. Mas conta pra gente, na prática, quando a gente olha para os negócios, né? Que a gente tem que ir lá falar com o CFO, tem que falar com o CEO, o que significa migrar inteligência num projeto de modernização? E como é que isso muda, né? A forma tradicional como as organizações olham para os seus dados? Então, quando a gente fala de migrar com inteligência, né, a ideia é muito simples. A gente não pode só focar em mover o registro de um sistema antigo para um novo, né? O dado, vamos imaginar dentro de uma indústria. A gente fala de matéria-prima. Quando a gente fala de tecnologia, qual que é a nossa matéria-prima primordial? São os dados. Os dados, é isso aí. Né? Então, o que entrega valor tem que ser o contexto e o significado que esses dados geram para o negócio. Com mais de 20 anos já, a First Decision tem participado de projetos SAP e o que a gente vê nas empresas, quando chegam no final da migração, a gente percebe que o que aconteceu é que eles migraram o que existia do velho para o novo. Ou seja, migraram o que é bom para o novo sistema, mas também migraram tudo que é ruim para o novo sistema. E a gente tem que pensar que quando as empresas começam a fazer a migração do SAP, né, e precisam fazer a migração, renovação, novas funcionalidades, elas precisam olhar o dado não como simplesmente uma matéria-prima jogada, mas sim dentro de como um ativo estratégico para aquela empresa. Então, quando a gente fala de migrar com inteligente, a gente fala disso. Para que eu vou migrar coisas ruins do passado para o meu futuro? Não me interessa isso. Isso é migrar com inteligência. Perfeita a sua colocação. E pensando nessa transição, Corf, antes da gente simplesmente levar informações para um ambiente novo, né? Você pode falar um pouco quais são os critérios práticos que ajudam uma empresa a separar o que realmente precisa ser levado daquilo que dá para a gente deixar numa caixinha, né? Deixa lá no ambiente antigo, quem sabe alguns Zs antigos, quem sabe em transações que a gente não precisava mais, dados, se a gente deveria cortar ou não cortar. Essa complexidade, né, que a gente às vezes carrega, né? Eu chamo isso de mochila, né? Tirar algumas pedras dessa mochila. Fala um pouco disso pra gente. Conta um pouco da First Decision, na experiência de vocês. Como é que vocês têm levado esses projetos e quais são os conselhos práticos que você podia deixar pra gente aqui, para nossa audiência toda? Eu acho que tem uma variável que é importante a gente pontuar também, antes de entrar talvez nessas questões mais práticas e critérios e, enfim, a forma que a gente entende que é correta de fazer, né? Mas tem uma questão também que a gente precisa observar, que é o advento da nuvem, né? É isso mesmo. Então, a gente precisa entender que toda vez que eu for transportar dados, migrar dados, eu preciso também começar a entender qual o custo de propriedade que eu estou levando para um ambiente totalmente volátil, né? Então, eu acho que é bem importante, né, as empresas tomarem consciência de que
uma oportunidade de migrar uma versão de sistema, ela também pode ser uma oportunidade para limpar a casa. Né? É isso aí. Né? Então, esse é um tema importante, porque assim, os critérios, eles são critérios, assim, obviamente, que vão ter uma relação direta com o tipo de negócio, com o segmento, se são segmentos regulados, enfim, tem uma série de atributos que a gente precisa levar em consideração, né? Mas a gente sempre tem que observar que aquilo que é mandatório, a gente vai ser obrigado a levar, né? E aquilo que a gente pode manter numa base legada, e aí depois a gente entra nesse tópico de como tratar essa base legada para ela não ficar, digamos, desconexa com esse ambiente futuro, né? A gente entender então que não é preciso, né? E a partir daí tomar uma decisão daquilo que é melhor para a empresa com base numa análise de ROI, uma análise de entendimento do que vai ser o investimento proposto e daquilo que vai ser realmente o mais objetivo em termos de performance para a empresa. Tá? E aí, quando eu falo de performance, não só performance do negócio, mas também uma performance de perspectiva. Porque também vamos entrar um pouquinho aqui mais adiante em tópico de inteligência artificial, essas coisas. Então, eu acho que esse é um recado importante. Vocês estão falando que isso aqui é música, né? É tão legal falar com gente experiente, né? Que viveu isso e que vive em tantos projetos, né? E até porque o preço de errar nessa triagem é alto, né? Quando uma organização decide ignorar esse filtro, cara, e ele fala para você, deixa comigo que isso aqui eu defino, não é problema seu, eu tomo essa decisão, né? E ele acaba levando esses dados, ou redundantes, ou sujos, ou um histórico maior do que precisa, ou pouco confiáveis muitas vezes, né? Tem a história do BP também, que tem que fazer um trabalho forte em cima disso, né? Conta pra gente um pouco desse bastidor aí, cara, e da experiência de vocês. A primeira experiência também são de não só do que a gente viveu há 20 anos, mas o que a gente está vivendo recentemente com clientes que estão migrando por S4HANA, né? E clientes, assim, que já fizeram a sua jornada há 2 anos, vamos imaginar aqui, né? O primeiro é o custo oculto, que a gente chama. A empresa, ela fecha orçamento. Então, já sei quanto que eu vou ter de custo de licença, de storage, de infraestrutura, que a gente está falando de uma solução in memory, uma solução robusta, né? Que dá performance para executar. Então, nós temos todos esses custos, quando a gente fecha o orçamento, tá ali. Um negócio, cara. Essa história do t-shirt, até hoje eu não entendi muito bem. Um dia eu preciso fazer uma imersão nesse negócio, porque é difícil entender isso aí, hein, cara? E é difícil a hora que você tem que mudar de um para outro lá, pô... Tem um custo embutido nisso aí, né? Tem um custo. Que é complicado. E aí, quando a gente fala, ele fechou o orçamento dele para migrar para o SAP, ele faz o custo. Não, vou levar o que tem. Só que ele não entende que este custo ele vai crescendo. Antes a gente fazia o quê? A gente tinha um hardware, né? Como a gente falou lá dentro de casa, a gente sabia o limite do hardware. Quando chegava no limite do hardware, o que a gente fazia? Faz backup, guarda o agora na nuvem, não. Não. Tá chegando no nosso limite. O que a gente faz? Não, libera mais o dinheiro que vai continuando crescendo. Quando a gente vê aquele crescimento leve, né, que vai acontecendo e a gente não sente, é o sapo dentro da panela que vai esquentando, é a mesma coisa que acontece com a empresa. O custo vai aumentando todo mês, não, mas vai aumentando um pouquinho. 2 anos depois, quando ela olha, ela fala, peraí, meu custo que eu tinha de infraestrutura tá o dobro lá dentro. Então eu já comecei grande e eu vou continuar crescendo e eu acabo tendo esse custo inerente, né? E outra é a complexidade, né? Que ele vem herdando, né? Aquilo que você falou, da mochila carregando cheio de pedra. Para que eu vou carregar um monte de pedra se eu já tenho o diamante lá dentro do que eu preciso? Por que eu vou levar pedra bruta e ter que lapidar tudo de novo depois que entrar no novo sistema? Por que eu não deixo as pedras que não tem mais nada e só levo o que for lapidado, que está pronto para ser utilizado? Então tu tem que pensar nisso. Você descarrega aquele peso da pedra e leva o conhecimento que você fez. Então, a gente começa a levar customizações sem sentidos, dados que não tem mais contexto nenhum para a empresa. Nós estamos falando aí, tem empresas que têm 20 anos de SAP. Ela já passou pelo um histórico de Brasil, que hoje é uma outra realidade. Começou com dólar a R$2, hoje a gente começa com um custo que tem $1 de quase 5,60, né? 5,20, né?
Então, imagina a diferença que existe para o negócio para falar, não, mas quanto que eu gastava 20 anos atrás numa peça que eu importava? Pô, se eu não tenho a conversão, se eu não tenho valor em dólar, a realidade é completamente diferente. Então, a gente começa a levar coisas que talvez não façam mais nem sentido para o negócio como ele é hoje e, principalmente, do que a empresa vai conseguir evoluir para poder chegar ao uso de inteligência artificial, automações, com dados e com informação mais condizente com a realidade da corporação. E, na verdade, se a gente não consegue, a gente que trabalha lá dentro da cozinha da tecnologia, se a gente não botar a cabeça um pouco para fora e conseguir traduzir isso numa linguagem mais de negócio, fica cada vez mais difícil, né? Porque eles falam, pô, eu vou ter que gastar alguns milhões para fazer uma migração e vou ter o quê de benefício, né? Você consegue falar um pouco para a gente isso aqui? Vocês devem ter inúmeros exemplos, né? É uma coisa que sempre gosto de discutir. Exato. São inúmeros exemplos, né? E assim, e fica muito nítido, tá, Domingos? Quando a gente observa uma empresa que realmente deu atenção pro fator humano, né? E daquela empresa que realmente fez, digamos, uma migração técnica, tá? Isso ele é um divisor de águas, né? Do ponto de vista de tu possibilitar com que os dados, os sistemas trabalhem melhor para a empresa, né? Então, a gente tem assim, eu lembro muito bem quando a gente tratava os temas de change management nos projetos de SAP ou implementações de sistema em geral, quando a gente falava só no quesito do tipo assim, poxa, eu preciso ambientar o meu usuário numa tela nova, em campos novos, em preenchimentos, enfim, transações diferentes. Hoje a gente está falando de empresa autônoma. O que é uma empresa autônoma? Hoje vai conversar com o usuário e conversar com ele sobre o seguinte, olha, eu preciso que o teu processo seja autônomo. Qual é a tua função dentro de um processo autônomo? Né? Então, assim, é uma conversa completamente diferente do que a gente tinha no passado, né? E ela é uma conversa cada vez mais atualizada, né? Então, assim, não adianta a gente adotar diversas ferramentas, adotar assim, um modelo de dados extremamente competente, se a gente não preparar as pessoas para consumir aquilo de forma correta. Isso aí. Né? Então, assim, a gente vê que ao longo desses últimos anos, mesmo no quesito humano, né, que obviamente sempre a gente precisa dar uma atenção, o tópico ele é bem mais avançado do que a gente vinha falando no passado, né? E aí a gente pega, digamos, a maturidade do profissional, o nível de instrução daquele profissional, ou seja, tu tem layers diferentes que tu precisa trabalhar também para poder dar conta do recado, né? Então, ele é um desafio, tá, Domingos? É um desafio, e assim, e eu vou te dizer que a maioria das empresas não estão preparadas, né, para encarar esse desafio do jeito que a gente vê, e é bem nítido. Tem uma questão também, as novas versões do SAP, eles estão com muito mais novidades, muito mais tecnologias e inovações sendo embarcadas, né? E a gente fala de uma questão cultural, que a gente vê muita empresa falando que eu sou uma empresa data-driven, ou seja, direcionada para os dados, né? Mas a gente consegue ver nos nossos clientes que usam o dado efetivamente para tomar de decisão e aquele que quer armazenar o dado só para dizer que está armazenado e tem muito volume de dados. Hoje em dia, volume de dados não significa tomada de decisão correta. Absolutamente. Então, a mudança cultural também nesse quesito de muitas empresas que a gente vê é que elas esquecem que tenho que mudar a minha cultura hoje não no conceito de telas novas de sistemas ou do que vai ter, mas o uso efetivo que eu vou fazer do dado e não simplesmente estar o dado por dizer que eu tenho dado para poder ser analisado. Então, essa é uma mudança cultural que a gente vê nas empresas que se preocupam, que são efetivamente data drive, que estão voltadas para a preocupação de uso do dado consciente, e aquelas empresas que querem só armazenamento da informação dentro do seu sistema. Não posso concordar mais com vocês. E isso, na verdade, é uma grande mudança e uma virada cultural gigantesca, né? E olhando por esse lado mais estratégico, né? Na experiência de vocês, em que momento os dados deixam de ser encarados como um custo, né? Porque eu tenho que armazenar mais ou tenho que armazenar diferente, e passam de fato a gerar valor mensurável no bottom line, na última linha do negócio, né?
Porque a gente estava falando, aí você estava falando de dados, a gente fala dados, informação e decisão. Como é que se transforma? Isso também é uma virada, acho que muito mais cultural do que técnica, né? Lembra que a gente, no começo da conversa, a gente falou de dado ser matéria-prima. Ele é um insumo. Ele é só um insumo para tomada de decisão. Né? É isso aí. Eu gosto de brincar, vamos usar termos técnicos do SAP. Nós temos a lista técnica. O nosso dado é quanto de parte do nosso componente da lista técnica. Mas tem um principal, que é o roteiro. É como eu uso aquele dado para transformar em informação. Quando a empresa passa a tratar aquele dado como insumo do crescimento, ela começa a ver o diferencial e começa a trabalhar com a informação usando para trabalhar para ela, e não mais ela trabalhar para armazenar aquela informação. Acho que esse é um conceito que eu gosto de utilizar muito, que é mudar o foco do que o dado é utilizado, deixar ele somente como uma matéria-prima para tomadas de decisões que você vai utilizar dentro do sistema. Eu gosto muito disso. Eu acho, até complementando, assim, se a gente for olhar historicamente, nós viemos lá da época dos modelos do Data Warehouse, né? No caso do SAP, o famoso BW, etc. E essa arquitetura, o que ela nos apresentava? Ela nos apresentava indicadores já calculados, dimensões de negócio já pré-definidas e assim por diante. Né? Legal. Aí nós passamos por uma onda que foram os famosos data lakes. Né? Ou seja, vamos entregar para o nosso usuário, para o nosso negócio, os dados de uma forma mais bruta para que ele possa, então, trabalhar. O que aconteceu com isso, Domingos? Caiu em desuso. Porque a área de negócio, por vezes, ela não tem tempo, por vezes ela não tem o skill necessário, por vezes ela não tem alguma variável que não permitia com que ele tivesse, talvez, a capacidade de extrair alguma coisa daquele dado mais bruto. E aí a gente vem para o conceito do Lakehouse, que ele entrega de uma forma mais híbrida, né? Já nas arquiteturas do medalhão, coisa e tal, alguma coisa já mais dinâmica nesse sentido. Ou seja, tu não perde a essência daquilo que o negócio já entende como um indicador válido, mas também possibilita com que tu explore outras coisas, né? E aí, o que é mais bacana, assim, que a gente enxerga hoje muito, né? Quando a gente traz a questão do valor do dado, né? Em que momento isso se torna. E pra gente, ou seja, é um core business nosso, né? A parte da preparação de dados, né? A gente fala de data preparation, e aí vamos pegar alguns tópicos assim, né? Hoje, somente 2% das empresas, isso são estudos de universidades americanas, enfim, conseguiram extrair algum benefício de fato na utilização de modelos de LLM, de inteligência artificial, etc. E aí o pessoal se deu conta do seguinte, olha, legal, mas o porquê disso e qual a variável que talvez esteja interferindo fortemente nisso, né? E aí a gente vem para outros estudos que nos mostraram que, na verdade, esses modelos que a gente está tentando utilizar para extrair alguma coisa do nosso negócio, eles não conhecem os nossos dados internos. Ou seja, eles se desenvolveram ao longo do tempo com dados públicos, né? Com dados, enfim, massivamente consumidos, mas dados públicos. Legal, e aí como é que eu coloco, então, contexto dentro do meu dado interno para que eu comece a extrair o valor daquilo com todo esse ferramental que hoje o mercado me oferece, né? Então, eu acho que aqui tem um pulo do gato, aqui tem um tema importante, que é justamente nessa parte da preparação. Ele já respondeu minha próxima pergunta aqui, que eu já estava ansioso aqui para fazer, que é justamente isso. A gente só fala disso, né? Agora, o que você está falando, e eu estou entendendo, é que tem obviamente, a construção tem um alicerçamento que tem que ser poderoso. Tem uma base de sustentação. Para aí sim, plugar modelos de inteligência artificial, e sem isso não vai. É desperdício de investimento. Porque você coloca um investimento, você acaba não dando contexto para aquilo dali. São sempre os pilares que a gente fala quando a gente vai trabalhar com IA. E aí, por isso que a gente fala, porque às vezes migrar para o SAP sem por todo o volume de dados é desnecessário. Exatamente por causa disso. Quando você trabalha nessas bases gerenciais, como a gente estrutura, deixando essa base com a qualidade do dado,
né, com governança, e principalmente quando a gente dá contexto para aquele dado, o famoso metadados, né, que a gente não dá valor, aí a gente começa a ter a informação necessária para a IA trabalhar para a gente. Porque senão a gente só está trabalhando para ela. Só está entregando o dado para ela, sem contexto, sem informação, e ela acaba não gerando informação. Acho que o que o Juliano falou é o mais importante. Hoje o que falta muito nas empresas é exatamente o contexto. Como aquele dado está inserido dentro de um contexto do meu negócio. É aquele pulo do gato. O que faz o diferencial, né, da minha empresa para o meu concorrente. É um simples contexto. Porque o dado já está lá. Mas quando eu dou contexto, eu começo a dar essa inteligência que eu preciso para os modelos de LLM trabalharem para a gente. E quando você vê algumas coisas acontecendo, você fala, caramba, cara, olha, eu não tinha pensado nessa correlação que me parece não óbvia, né? É. As correlações não óbvias são mais legais. Você fala, pô, comparar, eu quero ver como é que a comissão do vendedor cresce à medida que o mix que ele está vendendo cresce. Isso é legal, mas é meio óbvio, né? Sim. Todo mundo está fazendo. Quais são as outras que eu não estou vendo, né? Então, eu tenho visto isso, né? Tenho visto na prática algumas coisas. Eu queria voltar com vocês, assim, que eu estou ansioso aqui para saber um pouco disso, né? Vocês contarem um pouco para a gente, assim, de novo, contar o milagre sem contar o santo, né? Uma questão interessante, a gente pode falar de uma empresa, assim, não citando nomes, né? Mas uma companhia de grande porte que a gente implementou recentemente, já tem mais de 18 anos, 15 anos, acho mais ou menos, de SAP. Então, ou seja, um volume de dados gigantesco, né? A empresa decidiu, por uma decisão obrigatória, mais ou menos, por causa da nova versão do S4HANA, migrar para o S4HANA. E eles tinham uma mentalidade de uma migração técnica, aquela questão de vamos só migrar dados. Então, migrar tudo para lá e a gente põe lá no SAP e depois a gente resolve. Tempo de projeto, a gente sentou com eles e mostrou que esse custo, apesar de orçado, aquilo que a gente comentou no começo, ele vai continuar crescendo. Então, ou seja, o teu orçamento não vai ser aquele dali perene, ele vai crescer. E hoje, com mais técnicas e mais funcionalidades que tem, esse volume cresce cada vez mais. A gente sentou com eles e mostrou para eles o benefício de fazer uma migração limpa, migrar o que é importante limpo para dentro do SAP e aplicar uma estratégia de archiving. Um archive com inteligência. Para isso a gente até usa um parceiro nosso, a OpenText, né? É parceiro da SAP, né? Tanto que a SAP tem toda a parte de dados não estruturados, documentos e tudo mais. Muitos clientes da SAP utilizam, né? A gente faz um processo de archiving para o cliente e aplica acima desse archive contexto. Tanto para dados estruturados como dados não estruturados. E mostrou para ele, olha, para que tu vai levar sujeira para dentro, para levar um volume gigantesco de dados para dentro do SAP, se tu pode levar o dado necessário para tu trabalhar de uma maneira mais inovadora dentro do SAP e trabalhar com esse processo de archiving, de ter teus dados, dar contexto, dar inteligência para eles, para poder fazer. Então foi uma negociação com o cliente, porque a gente falou, para nós migrar tudo, migrar um registro, migrar 1 milhão, para nós é a mesma coisa. E a gente utiliza a nossa metodologia, que é o SAP Data Migration Non-Stop, que a gente chama, porque muitos clientes acham que tem que parar muito grande. Ele achava que tinha que parar muito tempo para fazer a migração. Isso aí é a maior dor que a gente tem, ele né? fala, não, vou parar 3, 4 dias. Eu falei, não. Com a estratégia de migração, eu começo a migrar antes do Go Live. Ou seja, eu tenho toda uma estratégia de migração que, quando dá o Go Live, eu só levo um dia de operação. Só um delta aí. Um deltazinho e acabou. E para o cliente está ótimo. Quando a gente mostrou para ele que podia fazer tanto levar 1 milhão como levar 1, que a estratégia ia ser a mesma, que nós não estávamos falando de questão de volume de migração, mas sim de estratégia para que levar o que eu não vou utilizar. Esse é o contexto que a gente tem trabalhado. Então, ao final, o cliente viu, acabou economizando, né, em infraestrutura, né? Aquele orçamento que ele tinha, ele viu que suportaria o crescimento dele nos próximos anos. E mais importante, com o processo de archiving, ele colocou inteligência nos dados que existiam, botou contexto no dado e ele conseguiu utilizar IA, os modelos de IA, né, dentro desse contexto para a utilização dele. Que legal, que bacana, que exemplo espetacular, né? A gente sempre aprende, né, ouvindo isso, eu fico muito feliz aqui. O Kofi, e fala uma coisa aqui, eu estive lendo a matéria de vocês, e vocês abordam um conceito que eu achei espetacular, cara, que é a migração contínua.
Porque a gente é meio... estou falando do lado de quem... Você fala que, pô, agora que eu estabilizei, vou de novo. Pô, se você fizer em tranches menores ou fizer mais vezes, né? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui. As dores são muito menores, os ganhos são muito maiores, né? É por aí Conta um pouco para a gente desse processo e como é que a gente toma mais inovação a partir de uma migração contínua. Inclusive, Domingos, eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, né? Primeiro, assim, existem receitas que funcionam, né? Que nem a gente estava comentando lá no início. Olha, poxa, tem coisas que historicamente a gente já viu que dá certo, né? Que funcionam. E aí, quando a gente está na jornada de um projeto, seja ele, né, um greenfield, um brownfield, né, ou um upgrade técnico, digamos assim, a gente tem a famosa dor da parada, né? Da janela de cutover, ou seja, a gente tem todos os desafios inerentes ao projeto e quando a gente está quase lá, a gente ainda tem que lidar com um tema que eu preciso conversar com o negócio, eu preciso antecipar algumas coisas, postergar outras, enfim, toda aquela negociação difícil de fazer com o negócio. A gente, né, faz migração de dados aí há 20 anos, né? A gente, no caso do S4HANA, nós participamos acho que foi a primeira implementação. De S4HANA no Brasil, né, que foi em 2014, se não me engano. Então, desde lá a gente tem, né, mapeadas estruturas e coisa e tal, né, de como fazer isso, e a gente tem uma metodologia que a gente implementa há muitos anos. Essa metodologia, obviamente, ela veio se modernizando, né, e hoje a gente já tem automações, já tem as questões da IA e tudo mais, né, que a gente embarca nesse processo. E essa migração contínua, ela justamente trata desse tema delicado para o negócio, que é a gente reduzir ao máximo possível essa janela, que é a janela que dói, que é a janela da parada na hora de virar a chave, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo ao longo do projeto os níveis de maturidade e de uma forma bem clara, bem gestão à vista, né? Daquilo que já está pronto e aquilo que não está pronto, para a gente já ir de uma maneira constante migrando aquilo que já está maduro, né? E incrementando isso ao longo do tempo, para que quando a gente chegue lá naquela janelinha lá, que ela tem que ser a menor possível, a gente consiga executar no menor tempo possível, né? E obviamente, aí a gente poderia entrar em temas técnicos aqui, falar, olha, lista de objetos, o que fica pronto antes, o que não fica, quais são os predecessores. Tudo isso são coisas que a gente, né, ao longo desses anos todos, aí a gente já tem um processo estruturado de como executar isso, como a gente faz isso, né? São aceleradores e o mais importante não é só os aceleradores, mas essa metodologia e o conhecimento que a gente tem de como fazer para não parar o sistema. Se você falar para a empresa, dá para você fazer a migração para o SAP sem parar por fins de dados? Pode. Que muito cliente acha que não, porque é onde que é o maior volume, né? Que a gente leva todo o volume de um lado para outro. Mas não, a gente conseguiu botar uma metodologia que não abre necessidade de parada. Que é possível manter. Lógico, a gente tem que falar que precisa de uma parada, precisa, porque no mínimo tem que fazer uma técnica para desligar as interfaces e ligar do outro lado. Não tem como não parar o SAP nesse quesito. Mas essa é a metodologia de saber o que fazer e o que migrar e como manter sincronizado, que é o diferencial para o cliente. Isso é sensacional. Eu acho, e isso seria tema para um outro podcast, né? Mas eu acho que TI, em algum momento, como disse o Nicholas Carr em 1993, é tão intrínseco ao negócio que não precisa mais. Pô. Tecnologia está na mão de quem usa. E a gente, tecnologia, deveria estar na governança disso, em alguma coisa mais profunda, né? Mas olhando um pouco menos para a tecnologia, olhando um pouco mais para as pessoas e para os skills, né? Como é que vocês acham que vai ser isso mais para frente? Eu acho que a gente tem alguns aspectos, eu vou tentar trazer de forma bem prática, tá, Domingos? A gente tem um caso de um cliente, vamos imaginar o seguinte, digamos, alguém que opera algum processo de negócio, né? Ele precisa ter um pouco de sensibilidade sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então, vamos imaginar um canal de atendimento, né? Esse canal de atendimento, se eu tiver alguém que tem uma sensibilidade, que está atento àquilo que ele está fazendo, ele vai começar a perceber coisas que são recorrentes.
ele vai começar a perceber alguns padrões, ele vai começar a mover o olhar dele de uma forma mais estruturada. Então, assim, eu trago muito isso porque a gente teve um cliente que ele tinha o seguinte pepino. Ele tinha lá uma estrutura que conseguia fazer 2.000 atendimentos mês, né? E a gente chegou lá com um desafio assim enorme que foi, olha, como é que eu escalo o meu atendimento sem escalar a minha estrutura, né? E, nossa, e foi uma jornada de algoritmo daqui, algoritmo de lá, e desenvolve modelo aqui, desenvolve modelo lá, e a gente dobrou, conseguiu 4.000 atendimentos mês, e aí a gente, beleza, o que a gente vai fazer a partir de agora? Onde é que a gente consegue mais ganho? E aí, a gente conversando, né, com a ponta, conversando com quem está no dia a dia, a gente conseguiu entender que o problema não estava em desenvolver novos algoritmos, e sim em olhar para a camada de dados e entender que aquele ferramental que a gente desenvolveu, ele precisava conversar melhor com aquela camada de dados. E aí a gente quadruplicou, triplicou, depois quadruplicou, né, na ordem certa aqui, a capacidade de atendimento, né, que esse cliente tinha com a mesma estrutura. Mas isso só foi possível por causa dessa interlocução, dessa proximidade entre a tecnologia e quem estava na ponta. E o humano que tem a sensibilidade, tem o dia a dia, ele está ali enxergando, né? Então, com os insights. Então, eu acho que assim, qual é a bala de prata? Quais são os soft skills? Eu não sei responder. Acho que é uma pergunta aí de, né, é muito difícil. Mas o que a gente consegue enxergar é o seguinte: quanto mais próximo o humano tiver da compreensão de que a tecnologia está ali para ajudar e que se ele se unir à tecnologia, né, a gente tem um ganho expressivo, eu acho que é por aí. Eu falo assim, né? Eu sou formado em TI. E o que hoje a gente observa é que a tecnologia ela não é mais aquela complexidade quanto a gente via 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente tinha poucas máquinas com poder de desenvolvimento, de programação e tudo mais. Então, acho que hoje, um dos skills que nós temos que ter é para o próprio analista de TI, que hoje a tecnologia está mais próxima do usuário de negócio do que há um ano atrás. Um ano atrás, eu falei 20 anos? Um ano atrás. Se você pensar que hoje você desenvolve um sistema com um único prompt, né, bem feito para uma IA, você tem um resultado. Mas vamos falar do analista de negócio. Eu consigo desenvolver um sistema com um único prompt na IA. Você desenvolveu um único prompt, parabéns. Mas será que aquilo dali está seguro? Será que aquilo dali não tem todos os requisitos técnicos necessários para rodar, para dar suporte ao crescimento? Veja, a tecnologia e as novas tecnologias estão tão próximas dos dois que cada um tem a sua pequena particularidade de conceito e para o futuro eles vão precisar estar trabalhando em conjunto, respeitando o limite e o conhecimento de cada um para fazer. E aí eu trago isso, né? Para dentro do mundo de migração SAP, é muito mais importante estarem o negócio e o TI juntos para fazer uma migração de SAP, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Às vezes fica no mundo da TI, não, é uma migração técnica. Só é uma nova versão de SAP, não muda nada, muda. O que tem do novo sistema muda. Então a gente precisa estar junto para aproveitar o novo, o que o negócio precisa do novo. Então, cada vez mais a gente vai trabalhar em conjunto, mas não existe um conceito onde que um vai matar o outro. Não existe isso, nunca vai acontecer. Eu acho que a gente está exatamente no momento da colaboração, né? Da cooperação, da gente estar junto. Eu acho que tem que ter dos dois lados humildade intelectual para falar, não sei tudo. Sentar do lado, falar como é que eu te ajudo, como é que o meu papel não é implementar melhor tecnologia, é encontrar o resultado, né? Uma frase, eu faço muito trabalho com startups, tem um negócio que eu gosto muito, não se apaixona pela solução, se apaixona pelo problema. É isso aí. Porque a solução vai mudar e amanhã vai ter um novo. É isso aí. Exatamente. Certo? Então, cara, a gente podia ficar aqui horas, nós já estamos recebendo o sinal aqui que nosso tempo está acabando. Eu queria abrir aqui 1 minuto para cada um de vocês, para as considerações finais. Quando a gente for falar de migração, não vamos migrar dado, vamos migrar inteligência. A tecnologia que vem crescendo aí para a gente precisa dar valor ao novo e permitir essa mudança
que está acontecendo neste momento. Não só uma mudança técnica dentro do mundo SAP, mas da mudança de mundo efetivamente com as novas tecnologias e a IA vem permitindo, né? E acho que esse é o caminho para todo mundo. E para vocês, é lógico, desejar sucesso e que venha mais 100 edições da revista. Acho que isso é o mais importante, né? Legal. Eu queria trazer um tema, assim, acho que para a gente encerrar, né? Que é o tema do seguinte. Ainda é muito comum, né, as empresas menosprezarem esse tema de dados na hora de fazer uma migração de sistemas, na hora de fazer um upgrade de versão. Assim, a gente enxerga isso. Tem muitas empresas que nos procuram quando assim, o pepino já foi, entendeu? Já está acontecendo, né? Então, eu acho que assim, um recado importante, assim, ele é um tema extremamente importante, tá? Ele é ofensor de vários, né, boas práticas assim, de execução desse tipo de projeto. Então, assim, eu acho que esse é o recado que eu queria trazer. E agradecer aqui para a Zug, né? A gente vai estar junto lá na conferência. É isso aí, vai ser muito legal. Vai ter um painel nosso lá, né? E que a gente tem aí uma parceria longa aí pela frente. Legal. Então, agradecendo vocês novamente pela presença, First Decision por estar apoiando a gente aqui. E também agradecer você que assistiu a gente até agora. Espero que tenha gostado. Espero que venha muito mais coisa legal, hein? Tchau.